entre nós, para falar ao nosso coração, meu Deus. Nossos ouvidos estão atentos. Nós vamos na tua casa, nós desejamos ouvir a tua palavra. Nós queremos mais de ti, Deus. Então fala conosco nesta hora. No nome de Jesus, Rei da Glória, é que nós oramos a ti. Amém. Amém? Pode se assentar e fique bem, fique tranquilo. Mas fique atento àquilo que Deus quer nos falar nesta semana, que começa hoje. Hoje é domingão, primeiro dia da semana. Nós recebemos hoje de Deus uma palavra, uma porção, um prato PF do céu, o rodízio do céu. PF não, né? É um rodízio do céu. Tem o rodízio de Deus hoje, e a gente se alimenta, e depois fica a semana inteira remoendo, né, pastor? Digerindo. Semana inteira Deus vai falando. Aí lá na célula, dá mais aquela, acho que é a sobremesa, não sei se poderia dizer, mas lá na célula a gente traz a memória e dá mais uma relembrada completa, aquilo que Deus falou aqui no culto, através da vida do irmão que está lá. Quando os irmãos compartilham, dizem: Deus falou comigo, eu entendi assim, Deus estava me falando assim. E às vezes eu fico lá vendo os irmãos falar na célula, eu digo: meu Deus, por que eu não lembrei disso? Podia ter falado isso aí lá na pregação, ia ficar top. Mas não é assim que Deus faz. Deus faz do jeito dele. Mas enfim, hoje é o dia que a gente recebe para levar. Deus vai encher os nossos cestos, como Jesus enchia o cesto dos discípulos, partindo pães e peixes na grande multiplicação. Ele enchia o cesto dos discípulos de vão. E os discípulos iam, serviam a todos, depois vinham de volta com o cesto vazio. Jesus enchia de novo. Hoje Jesus vai encher o nosso cesto, para a gente levar e compartilhar. Amém? Terça-feira eu falei um pouquinho, bem rapidinho. Está mais ou menos aqui no tema: libertação, Moisés, Egito, a saída. Mas eu falava sobre a preparação, como Deus estava preparando, como Deus estava se preparando para executar uma grande obra, para fazer algo extraordinário, um grande livramento. E já aproximadamente 80 ou um pouco mais, quando Deus ainda no ventre da mãe chamou a Moisés, Deus já preparava um livramento, Deus já iniciava o processo na vida de Moisés, aquele que seria o enviado de Deus para libertar o povo. Era o plano de Deus que já estava sendo executado, era o plano de Deus que já estava sendo posto em prática. Ainda que o povo não sabia de nada, ainda que o povo não sonhava com nada, ainda que o povo só via tristeza, dor, lamentações, ainda lamentavam, oravam, e alguns ainda entendiam que Deus não prestava atenção nas suas orações. Moisés já estava andando no meio do povo, Moisés já corria no meio do povo, mas ainda o povo não percebia. E achava que porque Deus estava calado. Então eu falava sobre isso. Deus por vezes está calado, mas Ele nunca está parado. Ele tem sempre um plano, e talvez o plano de Deus, e é provável que o plano de Deus já esteja em execução em nós, no nosso meio, na nossa vida, e a gente nem sabe. Moisés já está pisando nos nossos pés, e nós ainda não entendemos, porque não é o tempo de Deus revelar. Ainda não é o tempo de Deus fazer, ainda não é o tempo de Deus agir. Mas chegou o dia, chegou o tempo. E nós sabemos, conhecemos a história da palavra de Deus, que fala sobre Moisés e como ele chegou diante de Faraó para cumprir com o plano de Deus, para ser usado por Deus como uma ferramenta de Deus. Porque Moisés foi quem falou com Faraó. Moisés é quem lançava o bastão no chão, mas era Deus que transformava ele em serpente. Moisés é quem colocava a sua mão dentro do peito, mas era Deus que a transformava em leprosa. Moisés é quem voltava a colocar a mão dentro do peito, mas era Deus que sarava a sua mão mais uma vez. Moisés é quem dizia o que ia acontecer, as pragas que viriam, mas era Deus quem executava, era Deus quem fazia, porque era Deus já se movendo. Deus estava colocando em prática o seu plano. Porque por muito tempo ele vinha preparando e se preparando para libertar, para trazer, para tirar os israelitas, o seu povo amado,
da situação caótica em que eles se encontravam. Os israelitas sofriam de uma escravidão profunda. É claro que eles buscavam a Deus. É claro que eles gemiam, porque, irmãos, quando nós temos dor, quando nós sentimos na nossa pele o chicote, quando nós somos oprimidos, quando nós não temos uma boa perspectiva de futuro, quando nós não temos uma boa perspectiva de saída, o momento é difícil e angustiante, e nós ainda não vemos perspectivas, nós oramos a Deus, nós gememos, nós choramos, e pedimos a Deus que faça alguma coisa. E provavelmente os israelitas oravam e diziam: Deus, nos tire daqui, Deus, nos leve daqui, nos salve, nos tire dessa escravidão, do jugo dos egípcios, do jugo deste povo. Porque eles entendiam e compreendiam que o que eles precisavam era apenas sair dali. O que eles precisavam é que as algemas se quebrassem. O que eles precisavam é que eles fossem a um outro tempo, um outro local. E Deus já tinha dado esta promessa, dizendo: vos levarei a uma terra que mana leite e mel. Mas este dia não chegava, preste atenção. Parece que Deus estava demorando. Mas na verdade Deus Ele construiu um plano perfeito. Porque Deus não faz as coisas pela metade. A Bíblia diz que não se põe remendo novo em veste antiga. Deus não quer arrumar alguma coisinha. Deus não quer acertar apenas um negocinho. Ele quer resolver tudo de uma vez por todas. E então Ele faz a coisa bem feita. Porque Ele sabia que o povo não estava apenas no Egito. Não, o que aprisionava o povo não era apenas as algemas, não era apenas a força do braço do exército, embora isso também era um dos elementos. O povo de Israel, ele era escravizado, a sua escravidão era profunda, porque ela não era apenas física, mas ela também era uma dependência econômica, emocional e espiritual. Eles comiam daquilo que os egípcios lhes ofereciam, porque eles estavam na terra dos egípcios. E eles tinham uma dependência econômica, porque quando eles saíram da terra do Egito, por uma das vezes, estando com Deus, eles ainda se lembraram e disseram: que saudade das cebolas do Egito. E alguns decidiram e pensaram em voltar. Um dia eles oraram e disseram: a nossa panela pelo menos estava cheia de carne. Então eles pensaram em voltar, porque a escravidão não era apenas a privação da liberdade. Havia uma escravidão emocional muito grande, porque eles queriam aquilo que os egípcios ofereciam, estavam acostumados com aquilo, a dependência era muito grande. A dependência emocional, a dependência espiritual. Eles estavam muito envolvidos, escravizados pelas ideias, pelos falsos deuses. E a prova disso é quando Moisés subiu ao monte para falar com Deus e trazer as pedras da lei. Quando ele volta, eles já estavam com o bezerro de ouro construído. Eles não conseguiam se libertar daquilo. Eles não conseguiam se livrar. O problema da escravidão do povo de Deus lá no Egito era mais profundo do que eles pensavam, era mais profundo do que eles imaginavam, era mais intenso do que eles julgavam. E é por isso que Deus preparou um grande plano, Deus preparou algo perfeito. A luz da sabedoria, do entendimento, de conhecimento de Deus. Quando Ele veio para terminar. Quando Ele veio para fazer. Quando Ele se manifestou para não dar errado. E Ele preparou o plano e chegou o dia do grande livramento. E eu quero falar sobre isso. O tema da mensagem de hoje é o livramento do Senhor. Para que nós possamos entender e compreender o Deus que nos livra, o Deus que nos salva. Porque às vezes nós achamos que o nosso problema é superficial. Às vezes nós entendemos que nós temos a solução do nosso problema, entendemos que sabemos como agir e queremos dizer a Deus o que fazer. Mas Deus é quem conhece todas as coisas. Deus é que nos conhece no mais íntimo, no nosso interior. Deus é que sabe onde nós deixamos, onde que estamos, o que é que nos aprisiona.
O que é que não nos deixa avançar? O que é que não nos deixa ir adiante? O que é que não nos deixa crer nele de todo o coração? O que é que nos impede de caminhar com ele? O que poderá nos impedir de vencer batalhas? Porque não adiantava só Deus tirar o povo de dentro do Egito, tinha que tirar o Egito de dentro do povo. Então, no grande livramento, para que nós possamos compreender o que Deus faz e como ele faz, o grande livramento de Deus, quando chegou o dia, houve um grande conflito. Já havia alguns dias de conflito, mas o povo sofreu vários momentos de conflitos, enquanto Deus colocava o seu plano em prática. Enquanto as coisas começaram a acontecer, foi muito intenso, foi muito rápido, e por vezes eles não entenderam nada. E se o povo de Israel não teve a oportunidade de entender, irmão, nós somos agraciados, porque nós temos hoje a palavra de Deus com essa história belíssima, e que revela o agir de Deus e a maneira de Deus agir, para que nós possamos ler, entender e aprender e compreender que nós temos um Deus que nos livra, e como Ele age, como Ele faz isso. Nós podemos estar prontos, nós podemos nos preparar e estar preparados. E a primeira coisa que nós temos que entender do livramento de Deus, da forma que Deus age, é que o livramento de Deus tem sempre alguns propósitos, não apenas um, mas vários. Deus tem propósitos no seu livramento. Deus não faz as coisas pela metade, como eu disse. Ele conseguiu e consegue aqui, ele fez várias coisas em uma só. Deus tinha propósitos em tudo que ele estava fazendo. O primeiro propósito, que talvez era o cerne, era o centro de tudo, era dar a liberdade ao seu povo. Era um dos propósitos, Deus queria libertar o povo estava orando, estava pedindo. Ele disse para Moisés: você vai lá porque eu vou libertar o povo. Você vai lá porque eu vou tirar. Era um dos propósitos, mas não era o único. Tinha mais coisa. E se a gente entender os propósitos de Deus, talvez a gente possa compreender as outras ações ou atitudes que Ele toma e que a gente não consegue entender. Porque para o povo havia um propósito apenas: vamos sair daqui. Para o povo havia apenas uma coisa, porque nós somos tendenciosos a olhar apenas para os nossos desejos, para as nossas necessidades. Invariavelmente, em algumas vezes, se não a maioria delas, nós não estamos muito interessados no que Deus está fazendo, no que Ele quer fazer de maneira, no macro. Nós estamos interessados na nossa vida, no nosso prato, na nossa mesa, no meu coração, nas minhas coisas, no meu dia a dia, no meu sofrimento. Mas Deus, Ele age sempre no macro. Embora Ele também traga uma solução no micro, traga no individual, Deus pensa sempre também no coletivo, porque Ele tinha mais dois propósitos pelo menos. O segundo propósito era anular as possibilidades de retorno. O povo não poderia ter a chance, a oportunidade de voltar, porque senão eles voltariam. Lá no início, havia dois caminhos, um que era mais rápido, mais fácil, poucos dias estavam em Canaã, e o outro estava no deserto e no Mar Vermelho. E Deus disse: eu vou levar por aqui. Porque se eles andarem por aqui, a Bíblia diz, quando eles virem a guerra, eles vão voltar para trás. Quando vier a escassez, vai voltar para trás. Quando a chapa esquentar, vai voltar para trás. E olha, irmão, que eles tiveram vontade várias vezes. Deus sabe, Deus é perfeito, Ele sabia. Porque não foi uma nem duas, foram várias as vezes. Uma das vezes, uma família toda se levantou contra Moisés e disse: vamos voltar, vamos fazer um novo capitão, vamos voltar. Talvez os egípcios nos perdoem, mas Deus, dos propósitos de Deus é nos levar por um caminho em que nós não tenhamos a oportunidade de voltar. Porque, irmãos, o meio do caminho é a parte mais difícil. Sair da terra do Egito foi uma maravilha, atravessar o Mar Vermelho foi só festa e alegria, mas caminhar no deserto, chegar na terra prometida, entrar em Canaã, ver os cachos de uva que dois homens tinham que carregar, invadir a terra, começar a entrar, vencer batalhas, isso é maravilhoso. Sair do Egito é ótimo, chegar em Canaã é maravilhoso, o deserto é que é o problema. O processo é que é mais difícil.
E é por isso que o próprio Deus levou o seu povo ao deserto. O próprio Deus conduziu o povo ao deserto, porque ele tinha um propósito. Outro propósito de Deus era revelar o seu poder ao seu próprio povo, mas também aos egípcios e ao mundo daquela época. É por isso que ele fez do jeito que fez. Deus tem propósito em tudo que ele faz. Deus tem propósito em tudo que ele constrói. Os planos, os projetos dele são maiores do que os nossos. Deus não age sem propósito. Nós podemos não compreender, mas devemos sempre confiar. Que, meu irmão, se Deus nos leva para o deserto, ele já está com tudo planejado. Se Deus nos dá a ordem, quando ele chega, quando Moisés chega, quando ele diz, Deus mandou, é a hora, vamos marchar, vamos para o deserto, vá sem medo, porque Deus tem tudo pronto. Ele já tinha uma pedra preparada para jorrar água, ele já estava com o maná preparado, a panificadora do céu já estava tinindo. Então já estava com tudo pronto para atender, para servir, para conduzir, para levar, para manter. O plano já estava traçado. Quando Deus ele se levanta para nos trazer um grande livramento, ele usa de ferramentas ou de maneiras que nós não podemos entender num primeiro momento. Aliás, talvez em momento algum, talvez em algumas vezes. Mas a Bíblia nos ensina através da ação, da atitude do Deus, o mesmo Deus de Israel, o nosso Deus, que Deus sempre ele se levanta com vários propósitos, na minha vida e na tua vida. Era preciso que Israel esperasse um pouco mais, então esperou. Era preciso que Israel atravessasse o mar a pés enxutos para que o exército ficasse, então ele levou em direção ao mar. Era preciso que eles passassem pelo deserto, então passaram. Não é sem propósito. Eu quero dizer para você que Deus tem sempre um plano. Quando ele nos dá uma direção, quando ele nos manda fazer algo, quando ele se levanta, é o livramento de Deus que está acontecendo, é o livramento de Deus que está em ação, mas nem sempre é do nosso jeito, nem sempre é da forma que esperamos. Porque às vezes o livramento de Deus, preste bem atenção nisso, meu irmão. Às vezes o livramento de Deus não tem a ver apenas com aquilo que ele vai fazer na minha vida, mas é com aquilo que ele vai fazer através da minha vida. Vou repetir essa frase. Às vezes o livramento de Deus não tem apenas a ver com aquilo que ele vai fazer na minha vida, mas também com aquilo que ele vai fazer através da minha vida, através de mim, daquilo que ele está fazendo em mim, aquilo que ele está construindo comigo, aquilo que ele está fazendo comigo. As pessoas olharão, as pessoas verão, as pessoas saberão que existe um Deus todo-poderoso. Quão grande é o meu Deus! A minha vida está nas mãos de Deus, para que os planos dele e os propósitos dele se cumpram. Mas uma coisa eu tenho sempre certeza: seja na terra prometida, esteja eu no Egito ou no meio do mar, ou andando em meio ao deserto, os planos de Deus estão se cumprindo na minha vida. Se eu estou andando no caminho que Deus me deu para andar, meu irmão, então Deus é o Senhor deste negócio, Ele está gerenciando tudo, Ele está cuidando de tudo. Mas vamos prestar atenção mais para frente. Tem propósito. Mas a segunda coisa que nós temos que entender no livramento de Deus é que Ele tem sempre também momentos próprios, ou tem um momento próprio para fazer aquilo que Ele quer fazer. Você vai entender. Os israelitas estavam saindo do Egito felizes. Olha aqui, irmão, tudo dando certo. Agora sim, chegou Moisés, ele joga o bastão e vira uma cobra, pega na cobra e vira um bastão. Agora sim, meu amigo, agora ninguém pega nós. Deus respondeu a minha oração. Deus é fiel. A gente vai lá e bota um adesivão, né, grandão, né? Deus é fiel. Vai no Facebook. Glória a Deus. Esperei com paciência no Senhor. Ele, a gente fica um crentão, daqueles.
o crente baiacu, irmão. Eu sou assim às vezes, bem baiacu mesmo. Deus está comigo. Agora, porque o negócio ficou doido, irmão. Eles eram oprimidos. Os egípcios surravam, batiam, oprimiam. Arrogantes. Não respeitavam, porque eram os judeus, os israelitas, escravos, um povo menor, um povo pequeno. Eles desprezavam. E o povo acostumado a ser desprezado, acostumado a ser oprimido. De repente Deus se levanta e as coisas ficam diferentes. Porque Deus diz para Moisés: manda eles pedir o que eles quiserem para os egípcios, porque eu vou colocar um terror no coração desses egípcios. E de repente as coisas ficaram diferentes, porque os egípcios que vinham sempre com arrogância, vinham sempre com petulância, agora eles chegavam aterrorizados, com medo, com respeito. E falavam com os israelitas, e a Bíblia diz que os israelitas pediam o que eles pediam. Poxa, achei bonito esse teu colar de ouro, é teu, pega. Leva também a pulseira, leva minhas sandálias. E eles ficaram aterrorizados, eles disseram: peguem o que vocês quiserem, levem o que vocês quiserem, mas sai daqui, vai embora. E aqueles homens que trabalhavam dia e noite, de sol a sol, por 400 anos, sem uma perspectiva de futuro, sem uma esperança sequer, deixam a terra do Egito com as mãos cheias. A Bíblia diz que eles ficaram riquíssimos. Ouro, prata, gado, vestes finas. Agora, meu irmão, agora eu estou com um emprego top. Agora sim o salário ficou bom. Agora estou prosperando. Valeu a pena agora ir na igreja. Deus está com nós, bora lá que agora não tem. Estamos livres, vamos embora. Estava tudo indo bem. Olha aqui, irmão. Era o processo do livramento. Deus estava fazendo as coisas acontecer, revelando o seu poder ao povo, revelando o seu poder aos próprios egípcios. Mas chegou um dos momentos, eu quero destacar este momento, em que a alegria foi posta à prova, a confiança foi posta à prova. Porque quando eles estavam alegres, felizão, caminhando pelo caminho da prosperidade, da alegria, da abundância, com sonhos, com planos, com projetos, cada um fazendo os seus sonhos, de repente eles chegam na frente do Mar Vermelho. Até aí estava tudo bem. Porque quem que se aflige, um marzinho ali na frente? A Bíblia diz, Deus mandou eles acamparam, eles olhavam o mar, dá até para pegar uns peixinhos, até para tomar um banho de mar, estamos ricos mesmo, é praia, glória a Deus. Aproveitar a praia. Quando eles estavam tudo de boa, relaxadão, porque agora Deus está com nós. Alguém olha um pouquinho para trás, vê um barulhinho, escutando uma trovoada. Será que vai chover? Parece que está trovejando. Mas tem uma poeira levantando lá longe, o que será? E alguém olha direito e diz: é o exército de Faraó. Faraó se arrependeu, e agora ele mandou o seu exército para nos aniquilar. É hora que o riso vira choro. A Bíblia diz que eles ficaram desesperados. E no auge do desespero eles falaram uma das frases que está escrita aqui, que diz assim: não havia sepulcros suficientes no Egito. Então eles foram até Moisés e disseram: Moisés, o que Deus está fazendo? Ele nos tirou do Egito para a gente morrer aqui. Ele nos tirou de lá para a gente chegar aqui e perecer aqui. Não tinha sepulcros suficientes lá. Eles estavam, em outras palavras, olhando para Deus e dizendo: Moisés, Deus nos enganou. Deus mentiu para mim. E às vezes, irmãos, nós fazemos algumas orações e questionamos a Deus. Em outras palavras, olhando para Ele dizendo: Deus, o Senhor é um grande mentiroso, porque me prometeu e agora estou aqui. Eles estavam com as mãos cheias, todo o ouro e prata que puderam carregar, todos os animais que puderam trazer, todas as vestes que podiam levar.
os egípcios estavam em terror, as pragas já haviam acontecido, o filho de Faraó estava morto, os seus filhos estavam salvos, porque Deus tinha salvado aqueles que tinham manchado com o sangue os umbrais. Eles estavam caminhando com Deus, e quando tiveram o primeiro momento, então tudo aquilo que Deus fez não serviu para nada. Tudo aquilo que eles tinham nas mãos, eles reputaram por nada. Toda a bênção que Deus ofereceu, eles disseram: isso aqui não valeu de nada, porque agora nós vamos morrer, o exército está vindo aí. E Deus nos trouxe aqui para morrer, porque quando nós não entendemos o que Deus está fazendo, quando nós não compreendemos como Deus está fazendo, nós ficamos desesperados e atordoados, porque não confiamos no Deus que dizemos que acreditamos. Desesperados, ansiosos. Quando ficamos ansiosos pelo livramento, mas quando estamos no caminho de Deus, é comum ficarmos ansiosos pelo livramento. Mas quando estamos no caminho de Deus, que Deus nos deu a andar, podemos ter a certeza de que Ele está sob o controle da situação, ainda que a situação pareça caótica. Irmão, não era um draminha só não, irmão. Tem gente que é dramático, né? Tem gente que exagera. Qualquer coisinha, já, eu vou morrer. Só encravou a unha, irmão. Tem gente que chega diante de Deus e faz um alarme. Não estou falando aqui disso, porque ali o perigo era real, irmão. Olha aqui para mim. A situação era real. Os inimigos estavam ali, o exército estava ali. Havia ódio no olhar. Eles estavam envergonhados. Eles estavam com os ânimos exaltados. Eles estavam com desejo de matar. O Faraó disse: vamos acabar com este povo, como deixamos eles ir, como deixaram que nos enganassem. E era de verdade, estavam se aproximando, o mar estava aqui, o exército estava ali, e seria o fim, aparentemente. É nessa hora, irmão, que o bicho pega. É nessa hora que a gente olha para Deus e diz: o Senhor mentiu para mim. É nessa hora que a gente põe em xeque a fidelidade de Deus, com as mãos cheias das bênçãos de Deus, abençoados com tudo aquilo que Ele nos deu até aqui. Nós desprezamos tudo que Ele fez e o julgamos por mentiroso. É pegadinha dos céus, pegadinha de Deus, porque agora eu vou morrer. Deus me trouxe aqui para morrer. Oh, que Deus mau. Mas Deus tem propósitos, Ele age no tempo oportuno. O povo poderia ter chegado ali, irmão, e o mar já está aberto? Poderia. Deus poderia ter deixado o mar aberto. Quando ele chegava, já vai passando, o mar já está aberto, já vai indo. Vambora, ele já fecha, deixa o exército para trás e vamos para frente. Mas Deus sabe o que faz. Deus não queria apenas tirar o povo do Egito, mas queria diminuir ou derrotar, destruir as forças do Egito. E é por isso que quando eles chegaram ali, Deus aguardou e esperou. E embora eles ficaram desesperados, o desespero deles não resolveu de nada. Olha aqui, irmão. Nosso desespero não resolve de nada. A nossa angústia, a nossa ansiedade não muda nada. As nossas chantagens a Deus não mudam nada. Porque eles olharam, eles brigaram, gritaram com Moisés. Moisés foi falar com Deus e Deus deixou eles a noite toda ali, daquele jeito. Mas Deus é fiel, preste atenção. Porque o exército veio de lá. Mas a Bíblia diz que em um determinado momento Deus deu a ordem ao anjo que estava na frente. Então o anjo, ele se colocou atrás do povo de Deus. E o anjo que estava na coluna de fogo, a Bíblia diz que iluminava o povo de Deus, mas o exército egípcio ficava na escuridão. O exército vinha, era de verdade, o perigo era real, o ódio era de verdade, o desejo do exército era de verdade, mas a Bíblia nos ensina que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra de todo mal. O máximo que eles podiam fazer é olhar para o povo, odiá-los. O máximo que eles podiam fazer é desejar matá-los.
Mas eles estavam andando no caminho de Deus e Deus estava executando um grande livramento. Quando Deus está agindo, nós estamos seguros. Enquanto Deus está trabalhando, nós estamos seguros. Enquanto estamos andando no caminho que Deus nos deu para andar, nós estamos sempre seguros. O livramento de Deus não significa que nós nunca seremos ameaçados. Não significa que não teríamos perigos reais à nossa volta, mas significa que Deus estará sempre guardando e cuidando aqueles a quem Ele chamou, aqueles a quem Ele escolheu, o seu povo, aqueles que se chamam pelo seu nome, como a própria palavra diz. No momento próprio, no momento oportuno, então Deus abriu o mar e o povo passou a pés enxutos. No momento oportuno, então, o exército que estava no meio do mar foi engolido pelas águas. E mais uma vez, Deus cumpriu o seu plano perfeito, de uma maneira perfeita, porque Ele é um Deus do livramento perfeito. Faz as coisas perfeitas. A terceira coisa que eu quero falar hoje, do livramento do Senhor, é que o livramento de Deus supera as nossas expectativas. Olha aqui, irmão, quem imaginaria que o mar se abriria? O que nós faríamos no lugar desses homens? Se é eu lá, irmão. Chega lá, tem mar na frente, o exército atrás. É aquele momento que dá uma fé na gente, que a gente quer orar de manhã, de tarde, hora de madrugada, hora todo o tempo, quer orar no monte, porque o bicho está pegando, o negócio vai vindo ali, e a gente começa a orar desesperado de Deus. E a gente começa a imaginar, a gente começa a traçar os nossos próprios planos. Porque se eu estou lá, eu duvido que alguém daquele povo ali orou a Deus e disse: Deus, abre esse mar para nós passar pés enxutos. Não orou. Ele deve ter pedido para Deus, sei lá, mandava um barco. Ou naquela época, Deus, um pouco místico, Deus já tinha feito algumas coisas lá atrás, tinha a coluna de fogo já. Ele dizia: Deus, manda esse fogo lá, queima esses egípcios. A gente orar, Deus manda um anjo com a espada de fogo, Deus, e batalha, mata tudo, mata tudo, mata tudo. Gente que ora assim, a gente ora assim, né? Deus, mata lá, pesa a mão. A gente ora daquilo que a gente conhece, irmão, e fica esperando Deus fazer alguma coisa. A gente dá umas dicas, a gente vai dando dica para Deus. Deus faz assim, Deus tem que fazer desse jeito. Deus muda o coração de Faraó, então, Deus, o Senhor tem poder. Muda o coração desse homem, dá ordem para eles retroceder, para eles voltar atrás, dá um ataque cardíaco. Nem sei se eles sabiam que existia isso na época. Mas a gente começa a procurar uma solução, porque nós gostamos de ter a solução, nós gostamos de oferecer a solução, e oramos a Deus e apresentamos diante dele o nosso caderninho das soluções. Está aqui, Deus, escolhe qualquer um desses tópicos aqui e faz. Preciso que o Senhor faça isso. E as coisas não acontecem. Ou às vezes a gente fica tão apavorado que nem sabe o que dizer, nem sabe o que esperar. Então Deus faz algo diferente. Deus faz algo extraordinário, porque Ele diz para Moisés, Ele chama Moisés e diz: Moisés, vem cá que nós vamos fazer uma coisa extraordinária hoje. Vem cá, pega esse cajado que você tem na mão e levanta, porque o mar vai se abrir. Algo inimaginável, porque Deus, Ele tem sempre algo diferente e novo, que supera as nossas expectativas. Deus tem sempre um milagre inédito. O problema é que às vezes a gente olha no nosso caderninho de opções e a gente não encontra nenhuma opção possível, e é aí que nós desanimamos. Nós não encontramos nada que Deus possa fazer, e agora ferrou, agora deu errado, agora vai dar, agora deu ruim, agora vamos morrer. Então eles desesperaram, não tinha lá no Egito sepulcros, nós vamos morrer aqui. Moisés, Deus, nós vamos morrer, o que nós vamos fazer? Então a gente desanima, então a gente deixa de acreditar e deixa de crer, até que Deus dá ordem. Então o mar se abre e a gente passa a pés enxutos, porque foi assim que a Bíblia diz que eles fizeram, porque o livramento de Deus por vezes supera as nossas expectativas. Eu já aprendi a orar e dizer: Deus, faça a tua vontade,
Eu só tenho, o problema é esse, Deus. Eu penso que o problema é esse. Tem um exército lá, tem um mar aqui, o que vai acontecer que está na tua mão, faz o que o Senhor quiser. Eu só vou ficar sentado, esperando, olhando com expectativa, qual é o movimento, qual é o milagre, o que é que Deus vai fazer. A nossa expectativa não é se Deus fará alguma coisa, mas a nossa expectativa é o que é que Ele fará. Sabe quando você assiste um filme, irmão? Eu ando assim. A gente assiste um filme e o autor cria uma teia, um negócio que parece que não vai ter solução. Parece que não vai dar aquela coisa e você fica tentando adivinhar o final. A gente fica tentando adivinhar e quando o filme é bom e o autor é bom. Um bom livro, a gente tenta imaginar quem vai ser o vilão, o que aconteceu, como vai sair dessa enrascada, e de repente acontece algo que a gente não esperava, a gente diz, e depois vai assistir um outro filme, você sabe que vai dar certo, você sabe que no final o mocinho não vai morrer, você sabe que no final o herói vai vencer, você sabe que no final vai dar tudo certo, mas a gente fica com a expectativa de o que será, o que vai ser feito. É assim, irmão. Quando Deus está no negócio, quando Deus está se movendo, quando Deus deu uma ordem, quando Deus dá uma promessa, quando Deus diz que vai fazer, quando Deus está fazendo, nós só temos que sentar, aguardar e esperar, porque Ele vai surpreender, Ele vai superar as nossas expectativas. Não é se Ele vai nos livrar, mas é como. Eu só quero ver como, de ficar admirado, porque o livramento de Deus supera as nossas expectativas. A quarta coisa do livramento de Deus é que Ele é sempre muito eficiente. Muito eficiente. Deus diz para Moisés, o líder escolhido, o que faria e como faria. E a atitude de Moisés de dizer ao povo que marchasse e levantar o seu cajado revelou a confiança na competência de Deus para resolver problemas. Olha aqui, irmão. Deus é eficiente. Deus é competente, Ele é capaz. Às vezes nós duvidamos da capacidade de Deus. Às vezes duvidamos do que Deus pode fazer. E não vamos adiante, e não damos uma atitude. Deus falou para Moisés, levanta esse teu cajado, levanta a tua mão, porque o mar vai se abrir. Olha aqui, irmão. Ah, Deus, será? Vai dar certo? Faça isso, Deus dá ordem, faça. Pegue, busque, aceite, deixe. Deus dá ordem, tome uma atitude, faça o que eu estou mandando fazer, porque as coisas vão acontecer, algo extraordinário, sobrenatural. A gente não acredita e não levanta a mão. A gente não crê. E muitas vezes o mar não se abre à nossa frente porque nós permanecemos com a nossa mão baixada. A gente fica pensando, tentando racionalizar as coisas. Eu já me peguei várias vezes tentando entender, mas como isso é possível? Como Deus vai fazer isso? Como que o mar vai se abrir? Isso é impossível, eu nunca vi, não dá. Eu não sei se vai dar certo. A gente duvida da competência de Deus, a gente duvida do poder de Deus. Toda vez que Deus nos dá uma ordem, manda fazer alguma coisa e nós desobedecemos, nós estamos dizendo, Deus, eu não confio que o Senhor vai conseguir fazer isso. Eu não acredito que vai dar certo. Então, porque nós temos medo do resultado ser ruim, nós não fazemos o que Deus nos pede para fazer. Não há confiança. O mar só se abriu porque Moisés confiou e ele levantou o cajado, irmão. Sabe o que eu fico pensando? Será que foi instantâneo, pastor? O senhor que é mais antigo que eu, sabe mais que eu. Será que foi instantâneo? Será que foi assim, levantou e o mar... Porque, irmão, nessa hora, irmão, cada segundo é uma eternidade. Fico imaginando Moisés, o povo na bota dele. Moisés, faz alguma coisa. Moisés, agora, Moisés, é Deus que vai, levanta a mão, o mar vai abrir. Agora lascou. Que a gente fica passando, e se não der certo? E se o mar não abrir? E se não funcionar? E se eu não for capaz? E se eu não levantar? Olha aqui, irmão. E se eu não levantar do lado certo? Qual o braço que é? O esquerdo, o direito? Deus não falou. E se eu levantar o braço errado? E a gente fica, e se, não vai, não faz. Agora eu fico imaginando, se levanta, Moisés levanta o braço. Ele levanta.
Se passar 5 segundos, irmão, com o braço levantado, não acontecer nada, a gente já desmaia, já morre. Levanta o braço 1 segundo e o povo, Moisés, está fazendo? Não, calma aí, só um pouquinho. Moisés, você ficou louco? Não, calma, vai, já vai, calma aí, espera aí que vai dar certo. Eu acho que vai dar certo. Eu acho que vai funcionar. E Moisés está fazendo, está com a mão levantada e o povo atrás. Moisés, o que está acontecendo aí? Ficou louco. Porque às vezes nós não temos capacidade suficiente de confiar no Deus eficiente que nós servimos. Irmão, todas as vezes que Deus nos dá uma ordem, que Deus nos manda fazer algo que nós não fazemos e pomos a culpa em nós, na nossa incapacidade, nós estamos dizendo, Deus, o Senhor não é capaz. Nós estamos dizendo, Deus, eu não confio em você, eu vou conseguir te atrapalhar. Você é o bichão mesmo. Como é que eu vou conseguir atrapalhar Deus de fazer o que Ele quer fazer? Como é que a minha imperfeição vai atrapalhar Deus de fazer o que Ele diz que vai fazer? Quem sou eu na ordem do dia para atrapalhar a Deus a fazer algo que Ele decidiu fazer? Moisés tentou usar essa desculpa, eu sou pesado de língua, Deus, e daí? Eu escolhi você, mas tem gente, manda outro. Deus falou assim, miserável, eu vou pegar esse cajado na tua cabeça. Vai, leva Arão então com você. Deus é eficiente. O livramento de Deus é eficiente, o poder de Deus é suficiente. Ele é suficientemente poderoso para executar todos os seus planos. Ele é suficientemente poderoso para fazer cumprir todas as suas palavras. Deus é suficientemente poderoso para suprir todas as nossas necessidades. Suficiente, eficiente. Para encerrar, o livramento de Deus é definitivo. Deus não queria apenas tirar o povo do Egito, mas livrá-los para sempre da ideia da escravidão. Na estratégia de Deus, o povo ficou livre da escravidão e da perseguição. A libertação foi completa, física, emocional e espiritual. Deus age no completo, irmão. Olha aqui para mim. Deus tirou o povo lá da terra do Egito, da terra da escravidão, com as mãos cheias. Abençoadíssimos, olha aqui, 400 anos de trabalho. Isso que é quita de verdade, né, Tiaguinho? 400 anos, homem, que quitou na massa. O cara trabalha aqui na Petrobras 1 ano, 2 para pegar uma quita, já é top. Imagina 400 anos. A Bíblia diz que era o pagamento do tempo que eles trabalharam como escravos. Eles saíram riquíssimos daquele lugar, com as mãos cheias, abençoadíssimos. Mas Deus não queria apenas libertá-los da pobreza, Deus não queria apenas libertá-los das correntes do Egito. A libertação maior e a mais importante estava na alma, no coração, no espírito. Deus precisava conhecê-los, ou fazer-se conhecido deles. Era uma libertação espiritual, libertar da dúvida. Deus estava tirando eles do medo, Deus estava tirando eles do receio, porque então lá na frente, quando eles tiveram outras batalhas, porque Deus sabia que teria entrar na terra prometida, seriam momentos de muitas batalhas, e eles entrariam nas batalhas, porque o Deus, o nosso Deus, Ele está conosco, então Ele nos fará vencedor. Um grande livramento. Deus não mudou apenas o povo geograficamente de lugar, mas Ele tirou toda a dependência econômica que eles tinham do Egito, porque Ele colocou eles numa terra que mana leite e mel. Eles nunca mais, depois que entraram em Canaã, eles nunca mais tiveram saudade das cebolas do Egito. Eles nunca mais tiveram saudade das carnes do Egito. Depois que eles entraram em Canaã, eles nunca mais se lembraram do bezerro de ouro, porque agora o Deus Todo-Poderoso era o Deus que enchia o seu coração. Eles estavam livres da idolatria, livres de verdade. Um grande livramento. Deus está executando na minha vida e talvez na tua vida um grande livramento.
Nós precisamos entender que Deus tem vários propósitos nesse livramento. E talvez um deles é impactar as pessoas que estão à nossa volta. Talvez o mar não se abriu ainda, é porque Ele precisa revelar coisas àqueles que estão à nossa volta. Talvez o mar não se abriu ainda, porque o mesmo mar que Ele vai usar para que nós passemos a pés enxutos, é o mar que vai acabar de vez com a perseguição, vai acabar de vez com o problema, é o mar que vai derrubar uma vez por todas o exército que nos persegue. É preciso aprender e confiar e acreditar e permanecer. O meu irmão, o pai da mentira é o outro. O mentiroso é o outro. É o diabo. O nosso Deus é o Deus da verdade, que não é filho do homem para que minta. Não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus disse que você vai sair do Egito, se Deus prometeu uma terra que emana leite e mel, caminha, passos largos no deserto, porque Deus está no controle desse negócio. Ele é o gerente dessa caminhada. A pedra que jorra água já está pronta, as codornizes já estão reservadas, o maná do céu já está pronto, a nuvem está ordenada, a coluna de fogo já está aquecida. Deus está operando um grande livramento. Existe um processo, porque Ele vai tirar do nosso coração todo medo. Existe um processo, porque Ele vai tirar da nossa mente toda dúvida. Existe um processo, porque Ele vai tirar da nossa alma toda baixa estima. E nós vamos andar de passos largos, cabeça erguida, dizendo: meu Deus, Ele nunca esqueceu de mim. Fica em pé em nome de Jesus.